Saudações, queridas e queridos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Robson Marques, terapeuta holístico aqui do canal O Cabalista no YouTube e do Holos Instituto Terapêutico e Cabalístico no Facebook e no Instagram. Sejam todos bem-vindos a esse canal e a mais um vídeo, o nosso CBC de número 25, conhecendo o baralho cigano de número 25, que é uma série de vídeos com a qual eu tenho a intenção de compartilhar com vocês conhecimento a respeito do nosso baralho cigano, do nosso oráculo cigano, tá? De forma prática, onde nós não vamos ficar somente focado exclusivamente nas cartas, que obviamente é a nossa ferramenta de trabalho, tá? Mas vamos um pouco além, tá? Para que a gente possa pegar o nosso conhecimento aí de alguma forma e colocar em prática aí nas nossas vidas, tá? Aprimorando o nosso estudo, né? Para você que é um jovem oraculista, que está começando os seus estudos agora, ou para você que já é cartomante, que já é tarólogo, que já tem a cartomancia como profissão, tá? Eu costumo dizer que conhecimento não ocupa espaço. Então, o pouco conhecimento que eu tenho, que eu posso compartilhar com vocês, né? Eu acabo aprendendo também quando eu executo essa ação. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos aí um tema, na verdade uma dica que eu quero compartilhar com vocês aí, para os que estão aí, na verdade, começando aí o estudo da cartomancia em si, utilizando o oráculo cigano. Mas, para a gente não fugir da nossa rotina, antes de eu, na verdade, começar a compartilhar com vocês aqui o assunto específico aqui desse vídeo, eu quero te fazer um convite para, se você ainda não for inscrito aqui no canal do YouTube, se for a primeira vez que você está participando aqui do nosso vídeo, se inscreva, ative a sinetinha de notificações para você ser sempre notificado assim que eu compartilhar com vocês aqui conteúdo novo. Se você assiste o vídeo aí pelo Facebook, pelo Instagram, tá bom? Participe também, deixando seu comentário, seu like. Eu gosto muito de interagir com vocês sempre, tá bom? E faço o maior esforço possível para estar respondendo sempre todos os comentários. Lembrando que não sou dono da verdade, apenas compartilho com vocês meu conhecimento e a minha realidade que eu vivencio com a cartomancia, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje, na verdade, é uma dica, né? Como não errar na leitura com o oráculo cigano? Como não cometer erros de leitura? Eu já vou dizer logo que isso não é uma promessa, porque se eu estivesse prometendo para vocês, eu não iria cumprir. Porque se você não errou na leitura do baralho cigano, você vai errar. Então, para você ficar confortável e tirar esse peso dos ombros, das costas, fique à vontade já, quando você cometer os seus erros. Não se cobre tanto, porque se você não errou, você vai errar. E se você errou, você vai errar de novo. O erro na leitura das cartas é algo natural. Nós devemos ter muita atenção para a gente reduzir ao máximo, tá? Esse erro durante a leitura. Como eu costumo dizer sempre, o oráculo não erra. Quem erra é o quê? Nós, oraculistas, nós cartomantes, é que erramos aí, cometemos aí alguns vacilos aí durante a interpretação, a leitura e a interpretação das cartas, tá? Mas esta dica que eu quero dar para vocês aqui hoje é justamente para reduzir a possibilidade de erro de vocês, nossa, na verdade, durante a leitura das cartas. Principalmente para quem está começando agora o estudo do oráculo cigano, está começando a avançar, a progredir no seu estudo, tá? É bom ter atenção nesses detalhes que eu vou estar citando aqui nesse vídeo de hoje, tá? Por que eu estou gravando esse vídeo? Primeiramente, para orientar vocês, e segundo, porque diariamente eu recebo aí uma dezena de mensagens, tá? Por diversos canais aqui das redes sociais, de pessoas pedindo auxílio na interpretação das cartas. Eu recebo texto, eu recebo fotos com tiragem de cartas de diversas pessoas. Robson, me auxilia que eu tirei essas cartas aqui. Eu queria que você me auxiliasse na interpretação dessas cartas aqui, porque eu não consegui. E com diversos objetivos e diversas justificativas. A minha chamada de atenção de vocês é justamente para isso, tá? Para você que sempre precisa de orientação no auxílio da interpretação de cartas. Atenção, por quê? Quando alguém me pede orientação para ajudá-lo a interpretar as cartas, no mínimo
eu imagino que essa pessoa já sabe o básico sobre as 36 cartas do oráculo cigano. O que eu chamo de básico ali? Saber pelo menos o significado dessas cartas, né? Saber as suas polaridades, se a carta é mais densa, se a carta é mais sutil, sobre qual tema, sobre qual assunto que a carta fala, né? Se a carta, se ela dá uma resposta positiva, se a carta dá uma resposta negativa, né? Eu nem vou tão longe para dizer ali sobre combinações, mas pelo menos ali o conhecimento do que cada carta diz sobre determinada situação. Quando alguém me faz essa pergunta, eu quero imaginar que é dessa forma que funciona. Só que, infelizmente, não é assim que acontece. Uma grande parte das pessoas que entram em contato comigo, naturalmente, nem conhece as cartas do oráculo cigano, né? Então, quando as pessoas me pedem ajuda para fazer a interpretação de uma determinada sequência de cartas ali, elas não estão me pedindo ajuda para fazer a interpretação, elas estão me pedindo para interpretar para elas, tá? Por quê? Se você não conhece o básico das cartas, isso não é um pedido de ajuda, no caso. Ajuda é quando você tenta executar uma ação, não consegue, aí você solicita apoio de alguém que você acha que é mais capacitado que você para te auxiliar a concluir aquele objetivo. A ordem certa das coisas deveria ser essa. Ponto. Mas aqui sem julgamentos. Voltamos aqui ao processo de orientação. Quando você, jovem oraculista, está estudando cartomancia, está estudando o oráculo cigano, que você começa a querer se aventurar aí no mundo das leituras, das cartas, oriento que você só faça isso se você tiver toda a bagagem que eu falei lá atrás. Conhecer o básico das cartas, para que o seu caminho pela frente não se torne mais difícil do que está agora. Tá bom? Para que você não comece a criar bloqueios pelas dificuldades que vão surgir, que são naturais, e desista no meio do caminho. Então comece aí estudando as cartas para depois você querer fazer interpretações. Mas bem, digamos que você já esteja nivelado e já conhece as 36 cartas aí, já sente confiança em começar a fazer algumas combinações e já quer se aventurar em alguns métodos de tiragem. Quando você começa a executar aí, a querer fazer alguns métodos de tiragem, o que eu chamo de método de tiragem? Você tem uma pergunta, tem um questionamento, tem alguma área que você quer analisar, então você vai utilizar algumas sequências de cartas, por exemplo, aí, o método de 3 cartas de passado, presente e futuro, o método peladão, o método sim ou não de 7 cartas. São alguns métodos aí iniciantes, intermediários que você pode utilizar para fazer as suas leituras. Digamos que você comece a querer se aventurar a executar alguns métodos de leitura desses que eu falei aí. Só que quando você faz o seu questionamento, utilizando todo o processo de leitura, você abre aí as suas cartas na mesa, só que quando você olha para as cartas, você não consegue interpretar de forma clara o que você está lendo. O que acontece? Você tem dúvidas e se você não tem um tutor, uma tutora, alguém que te orienta, você vai procurar o quê? No mundo aí online, no mundo digital ou com quem você tem acesso. Aí é que entra o detalhe, a atenção e o perigo, tá? Quando você procura essa orientação, normalmente que as pessoas entram em contato comigo, o que faz? A pessoa tira a foto da carta ali do método Robinson. Eu tentei fazer a interpretação dessas 3 cartas aqui. Eu tirei 3 cartas e não consigo fazer a interpretação. Me ajuda? Isso é um pedido de orientação, mas é um pedido muito vago. Por que é vago? Quando nós, oraculistas, cartomantes, estamos fazendo uma tiragem de cartas, quando eu estou com o meu baralho aqui, ó, meu baralho, eu estou usando o processo de leitura de cartas aqui, ó, estou embaralhando, eu fiz uma pergunta aqui, mentalizei uma pergunta, já sei o método que eu vou utilizar na leitura, já sei o tempo que vai ter a validade da leitura. Quando eu pego o meu baralho, distribuo as cartas aqui na mesa, as cartas que aparecem na mesa, distribuídas pelas minhas mãos, elas vão se posicionar na mesa da forma que eu preciso para poder obter a resposta que eu preciso, né? Para eu receber a orientação para a pergunta que eu fiz, né?
Então, as cartas que estão na mesa, elas respondem às mãos do oraculista, do cartomante que distribuiu. Por diversos fatores, pelo momento energético, pelo contexto que está envolvido aqui no questionamento, tá? Pelo conhecimento que eu tenho das cartas, o universo, a egrégora, a energia, a espiritualidade, muitos fatores que estão envolvidos aqui no momento da leitura, vão manipular as cartas para que eu consiga concluir o objetivo que eu estou buscando aqui nas cartas. Isso enquanto eu, Robson, estou lendo as cartas aqui. Aí alguém que eu não sei quem, nem sei de onde surgiu, abre as cartas também não sei onde, tira uma foto e me manda e quer que eu interprete as cartas para ela. E o pior de tudo, a pessoa manda somente a foto e não manda mais nada. Eu não sei contexto, manda 3 cartas. Gente, existem diversas formas de fazer a interpretação de 3 cartas. E nem sempre sai o mesmo resultado, tá bom? Mas bem, a pessoa me manda 3 cartas e pede para eu auxiliar ela a interpretar as cartas. Eu não sei o contexto que foi utilizado, eu não sei a pergunta que foi utilizada, eu não sei o momento que a pessoa estava vibrando ali. Tem muita informação que foi passado para quem abriu as cartas, como o conhecimento que ela tem, como a intuição do momento, como o contexto histórico, que para mim, se eu for ler as cartas, vai chegar a um ponto B e a pessoa leu, vai chegar a um ponto A. Onde eu quero chegar falando tudo isso aqui? Quando você, estudante de cartomancia do oráculo cigano, precisar de orientação e precisar pedir opinião para alguém, ler as cartas para você, age da seguinte forma, tá? Como foi você que abriu as cartas, você passa informações para a pessoa que você está pedindo ajuda. E antes de você desejar que a pessoa leia as cartas para você, faça o seguinte: abri 3 cartas, o contexto era esse, a pergunta que eu fiz era essa, a minha interpretação foi essa. Você manda para a pessoa para quem você vai pedir orientação a interpretação que você fez anteriormente. Não fique esperando uma pessoa interpretar as cartas para você, para depois você fazer a sua. É isso que vai te levar ao erro. É isso que vai te levar aí à dúvida. É isso que vai possivelmente até atrapalhar você nos seus estudos e talvez possa te fazer desistir. Por quê? Você abre as cartas e você não interpreta. Aí você manda as suas cartas para outra pessoa interpretar. Todo mundo, pessoal, a cartomancia, ela não é exata, a cartomancia não é matemática. Se pegar 3 cartas e colocar para 30 pessoas interpretar as 3 cartas, com certeza sairão 30 interpretações diferentes da carta. É certo ou errado? Não. Existem muitos fatores que influenciam na interpretação, na leitura e interpretação de cartas. Cada pessoa tem um olhar, cada momento tem uma energia vibrando, existe o contexto, existe o conhecimento acadêmico que cada pessoa tem, o conhecimento tácito, a egrégora que está vibrando no momento, a intuição de cada um que é adicionada na leitura. Aí então você manda as suas cartas para outra pessoa interpretar. Essa pessoa possivelmente faz uma interpretação uma interpretação diferente da sua leitura. Quando você vê que a interpretação da pessoa que te orientou não bateu com a sua, você vai começar a achar que você errou na sua interpretação, se você tiver feito a interpretação antes, que a interpretação da pessoa é melhor que a sua, ou então pior, você vai começar a achar, eu não sei interpretar porque fulano interpretou de tal jeito, ciclano de tal jeito e beltrano de tal jeito, e só eu que interpretei assim. Então eu estou estudando errado, eu não aprendi as cartas, eu não consigo entender, eu não tenho capacidade de ler as cartas, eu não consigo ler esse método, e vai te nutrir de crença limitante e de obstáculos. Você está vendo como que a bola de neve pode crescer de forma negativa para o seu lado? Então preste atenção e tome muito cuidado quando você pedir orientação para pessoas. Talvez você nem conheça para quem você está pedindo orientação. Um dos alertas também que eu dou para quem participa de fóruns, que seja pelo Facebook, que seja por grupos de WhatsApp, de Telegram, né? O que acontece? Diariamente aí uma dezena também de pessoas tira a foto da sua leitura e posta lá para quem quiser comentar, dar a sua opinião. É interessante que você faça isso? Sim, é interessante. Mas sempre que você jogar suas cartas para outras pessoas interpretar para você, faça a sua interpretação antes.
Quando alguém interpreta as cartas para você, é para que você possa fazer uma comparação sadia. Talvez tenha informações que aquelas pessoas ali adicionaram nas cartas que você tirou, que vai te auxiliar a ter mais clareza de alguma coisa que você não viu durante a sua leitura. Não quer dizer que a pessoa que vai ler ali, às vezes a interpretação dela é mais clara que a sua e você vai achar que a sua é errada. Não, as cartas que você tirou estão respondendo você. Eu posso pegar aqui 3 cartas e pegar 30 alunos meus, por mais que estudem comigo, que seguem as minhas orientações, os 30 alunos vão interpretar essas cartas de forma diferente, possivelmente. Porque cada um deles tem uma... apesar de estudar o método que eu ensino, tem vidas individuais. A leitura das cartas não é aquele negócio tampado aqui só de decorar e falar o que está no manual, não. As cartas ali você adiciona informação do momento, adiciona informações da sua experiência de vida, do que você estudou, do que você viveu, do consulente que você está atendendo. Então é praticamente ali, entre aspas, impossível as leituras saírem iguais. Isso é certo, isso é errado? Não estou entrando nesse viés de ser certo e de ser errado. Eu só estou tentando te trazer reflexão, te trazer alerta nesse momento aí de estudo, que às vezes você não tem clareza, você não tem um certo olhar para se desvencilhar do que ali pode estar sendo danoso, enganoso para você, né? Olha só, isso aqui parece piada, mas não é. Às vezes eu recebo foto aí da mesa real, as pessoas tiram foto da sua mesa real, me mandam para eu poder fazer a interpretação aí por direct, pelo Instagram, até pelo WhatsApp, né? Isso aí é inviável, impossível. Na verdade, a pessoa não está me pedindo aí para poder auxiliar ela a fazer uma interpretação, ela está me pedindo uma consulta oracular, né? Porque aí é algo bem complexo de se fazer, tá bom? Então, o que eu quero, eu vou repetir novamente aqui com todas as letras, para você que está estudando cartomancia, tá? Toma cuidado quando você pedir opinião para outra pessoa interpretar as cartas que você tirou para você. No mínimo, você tem que ter aí conhecimento das 36 cartas do oráculo cigano para você ter discernimento da informação que a pessoa vai te passar. Quando você pedir a alguém para poder te auxiliar na interpretação das suas cartas, não cometa o erro de tirar as cartas e pedir alguém para interpretar diretamente. Tire as suas cartas, faça sua análise, faça sua interpretação, anote o ponto de bloqueio que você travou, que você não teve ter clareza, para quando a pessoa ou as pessoas que for te orientar na sua interpretação, quando elas fizerem essa interpretação, ela conseguir te auxiliar a se destravar naquele ponto X ali que você se bloqueou, tá? Observe toda a análise feita por você e por outras pessoas com olhos críticos, mas não é os olhos críticos de ficar apontando o dedo e fazer julgamento de estar certo, de estar errado, não. Não julga a leitura das outras pessoas. Critique de que forma? Pegando o que você está bloqueado ali, comparando com o que a pessoa fez e trouxe clareza para sua leitura. Se é bom que a pessoa passou para você, aproveite o que é útil e adicione a sua leitura, informação legal. Se não é bom, se não fez sentido para você, rejeita o que é inútil, joga na lata do lixo e não utiliza na sua leitura. Simples assim. É assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai conseguindo o conhecimento para errar menos. Tá? Um dos nossos focos na leitura de cartas é o quê? Nos policiar, aprender, adquirir conhecimento, para o quê? Para errar menos, reduzir os erros, tanto nas leituras para mim, quando eu vou fazer a leitura do oráculo para mim mesmo, como como meu próprio consulente, ou para outras pessoas. Quando você estiver se profissionalizando aí, estiver fazendo atendimentos para os seus consulentes, né? Se estiver se profissionalizado, muita atenção sempre. Isso que eu estou falando aqui, eu estou usando como referência, tá? Os jovens oraculistas aí, quem está começando a estudar agora, mas eu não estou tirando os antigões aí, os anciões da reta não, tá? Isso vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo, né? Às vezes a gente bloqueia, a gente trava no estudo, no momento de leitura ali, a gente precisa de uma opinião. Só que saiba como que você vai pedir essa opinião e como que você vai receber essa opinião, tá bom? Para que a opinião do outro, a leitura do outro não trave o seu processo de estudo, tá? Porque às vezes você vai achar que, nossa, eu vi o Robson fazendo uma leitura ali
do método Peladan, perfeito, eu quero ler daquele jeito, e aí você começa aí querer copiar a leitura do outro oraculista. Ah, não, eu quero ler daquele jeito, eu quero falar daquele jeito, e começa a entrar no processo até de decoreba. Não entre no processo de decoreba, tá? De querer decorar a leitura, de querer decorar combinações. Até entrando um pouquinho aqui de leve aqui na questão de combinações, por que quando às vezes eu compartilho com vocês aqui, com os meus alunos também, questão de combinações, nós passamos a algumas combinações previamente estabelecidas. Todas as combinações do planeta funcionam assim? Claro que não, é impossível, não tem como mapear todas as combinações, né? Nós observamos algumas combinações previamente estabelecidas para despertar o nosso processo intuitivo, nosso processo ali automático de compreender como que funciona a junção de 2 cartas, de 3 cartas, tá? Não precisamos aí, aliás, nem existe um manual de combinação de todas as cartas, não tem como mapear isso. Porque cada caso, cada situação ali requer uma interpretação de forma diferente. Então, o processo inicial de combinações pré-estabelecidas é para que você comece a entender como é que funciona a junção de 2 cartas, quais as possibilidades que, misturando uma com a outra, ela pode trazer para uma leitura, para um contexto, né? 2 cartas se combinam de formas diferentes, dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo da pergunta que foi feita. Por isso que é impossível ter um manual ali de combinação de cartas, porque em cada contexto ali as coisas mudam. Esse estudo inicial de combinação previamente estabelecido é para despertar do nosso inconsciente para o nosso consciente como que funciona esse estudo. Quando você pega esse viés aí de combinação, aí você começa aí já a engatear e as coisas fluindo naturalmente. Tá bom? Então esta é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui a respeito do processo de estudo, de confiança, de desenvolvimento na interpretação das cartas. Tá? Muito cuidado a quem vocês pedem ajuda, tá? De que forma que vocês pedem ajuda, da forma que vocês vão utilizar essa ajuda, para que ao invés de vocês tornar o processo de estudo de vocês um pouco mais difícil, você facilite esse processo de estudo. A intenção é o quê? Facilitar o máximo possível, tá? O processo de estudo, o processo de prática da cartomancia. Mas é preciso agir de forma sábia para que as coisas possam realmente ser facilitadas. Tá bom? Se você concorda, se você discorda, se você tem alguma coisa a acrescentar, se você tem alguma dúvida, alguma crítica sobre tudo que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários aqui do vídeo, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pra gente trocar figurinhas aí e compartilhar mais conhecimento, tá bom? Eu me despeço por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e um beijo na alma de vocês.